Quem tá me seguindo sabe que eu gosto muito dessa frase, que é enxergar o fim no começo, a fase do planejamento, a fase de pensar no que fazer e não só fazer por fazer, né? E a gente precisa enxergar lá o final, aonde a gente está querendo chegar desde o início. Por isso que nós precisamos entender muito bem o que planejar para comunicar com o técnico. Então, primeiro ponto, eu quero falar com vocês as funções do mockup, né? Durante um tempo a gente falava de enceramento ainda analógico só para venda. Aí eu vou encerar e esse enceramento eu vou vender o caso. Só que é claro que isso é um problema, né? Primeiro problema, vender uma bisacrílica ou vender um mockup é simples. O problema é que nem sempre aquilo que você coloca na boca do paciente com uma bisacrílica unida é o que você vai conseguir entregar. Então, quando a gente lançou essa moda, né, de vamos fazer mockup para vender e tal, muitas vezes a gente prometia algo que era irreal. Então, hoje, o que eu venho trazer para vocês é como utilizar esse enceramento não para venda somente. Muitas vezes eu nem uso ele, a maioria das vezes eu não uso ele para explicar para o paciente. Eu já faço isso como tratamento. Então, 3 funções básicas que esse enceramento vai ter para nós clínicos de reabilitação ou clínicos gerais, né? Primeiro, guia cirúrgica. Como é que eu comunico com o técnico para que esse enceramento seja uma guia cirúrgica? Segundo, guia de preparo. Eu preciso encerar para preparar? Sim, eu preciso encerar para preparar. Prova oclusal. Por que eu tenho que colar esse enceramento em boca para testar a oclusão dele antes realmente de preparar os dentes, né? E restaurações transitórias e provisórias. Você sabia que tem diferença entre transitória e provisória? Não é a mesma coisa? Uma restauração transitória é uma restauração colada, efetivamente colada, com adesão no nosso substrato. Uma restauração provisória, ela é realizada assim que nós fazemos um preparo e precisamos deixar o dente protegido por questões de dor e mordida, né? Mastigação. Então, primeiro, planejamento cirúrgico gengival, que é o nosso ponto alto da aula de hoje, né? O planejamento cirúrgico, ele vai depender de um enceramento. Então, eu preciso de um enceramento e eu preciso de uma tomografia. Mas como é que eu chego no tamanho ideal desse enceramento? Como é que eu chego na forma desse enceramento? Qual o tamanho desse dente? Definir cérvico incisal desse dente, eu preciso de quais parâmetros estéticos? E a tomografia serve para quê? Para eu saber se eu tenho lá, a junção cemento-esmalte apropriada embaixo da margem gengival, se eu tenho como subir ou não tenho como subir. E nota, o que é isso aqui, é o lábio da paciente. Técnica com expandex, técnica de Januário, fazer com o expandex essa tomografia. Então eu tenho 2 possibilidades de aumento estético. Eu tenho a possibilidade de determinar esse planejamento estético pela JCE ou determinar pelo plano estético expondo a JCE, o que não é atrativo muitas vezes para mim. Por quê? Se eu expor a JCE, eu vou cimentar em raiz e isso pode causar sensibilidade e também uma menor longevidade das nossas peças cerâmicas. Essa é a paciente Roberta, ela está no livro da QDT que a gente publicou em 2016, nós já temos um ano aí, alguns anos, né, de follow-up dessa paciente. E ela se queixava, de dor, muita exposição da gengiva, sorriso torto, conforto com a mandíbula projetada. Quando eu comecei a clinicar, eu achava que... Vou até virar aqui pra mim. Quando eu comecei a clinicar, eu achava que se eu fizesse odontologia estética, dentística, eu ia poder colocar odontologia estética. Aí eu falei, não, é mais do que isso. Eu preciso fazer prótese, eu preciso fazer reabilitação.
Ah, então eu vou fazer prótese pra fazer reabilitação. Aí eu fiz prótese pra fazer reabilitação e vi que não adiantava fazer só prótese pra fazer reabilitação. Aí eu fui fazer pério. Aí quando eu fiz pério, eu falei, agora melhorou. Pério e prótese você já consegue interagir bastante. Aí começou a aparecer muito paciente de dor articular, bruxismo, travamento. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer disfunção temporomandibular. Aí fui fazer disfunção temporomandibular. E aí a gente conseguiu juntar tudo. E agora, a nova versão da Andrea, né, 2022, na verdade, desde 2016, a gente tem estudado muito, muito ortodontia. Por isso que eu tenho batido nessa tecla. Alinhadores para o clínico fazem toda a diferença. Grandes casos com alinhadores. Mas, basicamente, Roberta tinha queixa de dor e a gente lá, né, com o nosso CRO de reabilitador, o que a gente faz? O paciente chegou, falou pra mim, Andréia, eu não gosto da minha gengiva, essa gengiva aparece muito, não me incomoda muito e eu vou casar daqui a 7 meses. Então, a gente fez todo um tratamento com ortopedia, reposicionamento mandibular. E aqui ela já, depois de 7 meses, com a prova da maquiagem, falou que resolveu a dor, que estava tudo bem, mas que agora ela só tinha que resolver os dentes. Olha que situação. Então, já linda, né, com a maquiagem do casamento. E aí, a gente vai definir os parâmetros estéticos, e é o que eu quero falar com vocês hoje. Definição de parâmetros estéticos desse caso. É claro que a gente precisa fazer uma osteotomia, é claro que a gente precisa fazer um aumento considerável. Mas esse aumento considerável da margem gengival, será que eu vou conseguir sozinho, sem botox, sem reposicionamento labial, sem nada? Esse é um ponto. Outro ponto, ela tem a borda incisal já bem exposta, tá vendo? Crescimento longitudinal do rosto considerável. Então, de fato, a gente tem que crescer para cima esse dente. Então, nós montamos no articulador com pressa, meu técnico em São Paulo, na época tudo analógico, nada digital, e eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada um deles, mas olha quanto toros, né, isso em fruto de um bruxismo cêntrico que ela aperta realmente, e aí a gente vai trabalhar com plano estético, e depois montar no articulador por questões de tempo. Então, em princípio, o que eu fiz? Vou delimitar com a junção cemento-esmalte o máximo de aumento que a gente pode fazer. Aqui é um vídeo rápido, né? Você precisa receber o arquivo em Daikon para que você possa abrir esse arquivo aqui, ó, transfere ele para o seu computador, abre ele em Daikon. Uma vez que você abriu ele em Daikon, você vai conseguir enxergar o lábio lá da paciente. Você vai conseguir fazer as medidas. Medidas essas que você pode pedir para a clínica já te mandar, mas eu prefiro que você abra em Daikon para que você possa ver diferentes posições do mesmo dente, tá? Então, assim a gente vai fazendo as mensurações. Mensurações de onde está a junção cemento-esmalte, mensuração de onde está a margem gengival e mensuração da diferença que eu vou expor a margem gengival nova até o osso, né? Para saber se a gente precisa fazer osteotomia ou não precisa fazer osteotomia. Nota que é muito importante o spandex na hora do exame, ó. Isso aqui é por causa do spandex na hora do exame. Então, uma vez que a gente abriu os arquivos, conseguiu configurar isso, eu uso o Blue Sky Plan para fazer isso, conseguimos fazer as medidas, nós agora sabemos que a gente tem X de margem gengival cobrindo a junção cemento-esmalte. Aí sim eu posso falar com o técnico. Técnico, suba 1 milímetro ou 1,5 milímetro no enceramento. No enceramento, por favor. Se você pode subir esse 1,5 milímetro, é porque você olhou lá na tomografia, mediu e viu que você tinha não exposição de raiz, né? Então você pode fazer. Um outro detalhe que eu quero que você perceba é esse formato ósseo aqui, ó, esse volume horizontal de osso, ele é um volume que a gente tem que tomar cuidado,
Porque muitas vezes, quando a gente tem um volume horizontal de osso muito grande, como essa paciente, a gente tem que abrir, rebater o retalho realmente e fazer uma redução horizontal, tá? Diferente de quando a gente tem um periodonto fino, tanto periodonto fino mucosa, quanto quantidade de óssea. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Redução óssea e recidiva. Eu vou falar aqui pra vocês porque eu sou fã de cirurgia fechada, tá? Por causa do pós-operatório. Outro detalhe aqui importante. O que é esse volume exagerado de cera? Andréia, você vai fazer um super volume de cera? Não, claro que eu não vou fazer um dentão. Pra que serve isso? Eu falei pra vocês que eu gosto muito de cirurgia fechada, né? Então, eu vou usar o mocap como guia cirúrgico. Se eu vou usar o mocap como guia cirúrgico, o enceramento para cirurgia, ele tem que ter um volume de 2 milímetros nessa região cervical. Não é o enceramento que você vai usar para depois colar o mocap, ó. Esse aqui é um enceramento fino, tá vendo? Uma das vantagens do enceramento manual e desvantagem do enceramento impresso é que no manual a gente consegue ver de fato o gesso aqui embaixo. Então é mais fácil da gente entender que esse mocap aqui vai ficar fino e que se ela tiver um dente escurecido e você usar uma bisacrílica branca, vai ficar uma interface aqui amarela. E no impresso, muitas vezes a gente tem dificuldade disso, porque vem o modelo impresso, né? Se eu observar um modelo impresso, simples de eu observar, aqui ó, durante a aula eu vou mostrar algumas vezes de modelo impresso, mas a gente consegue ver que o modelo impresso não tem cor, ó. Então o técnico tem que realmente mandar o vídeo do modelo do enceramento para que a gente possa ver, ou prints, né, da página, para que a gente possa ver a espessura desse enceramento, que é bem diferente de quando ele usa uma cera colorida e o gesso tá lá embaixo, tá bom? Então, beleza. Então, vocês entenderam que a gente observou na tomografia o quanto que a gente poderia subir da margem gengival. Fizemos aqui a linha bipupilar para que ele tenha essa referência horizontal. Utilizamos o mocap cirúrgico com volume. Vou te mostrar aqui o mocap cirúrgico com volume. Para que a gente quer esse volume, gente? Ó, esse é o caso inicial. Esse é o mocap, o enceramento para o mocap adesivo, prova, teste oclusal, teste de formato, guia de preparo. E esse aqui, ó, é o enceramento para suporte do bisturi. Esse é o grande diferencial. Esse suporte do bisturi, ele precisa ser espesso para que a gente, de fato, consiga suportar o bisturi. E não ter aqueles craquelados aqui, sabe, de mocap, fazendo com que ele não tenha firmeza para fazer a incisão. Vou mostrar um outro que tá ruim para você ver a comparação. E aí esse aqui não é o que a gente vai colar. O que a gente vai colar é esse aqui, ó. É o fininho. Mas o que a gente vai colocar justaposto para fazer a incisão é o grosso. E aí ela saiu nessa situação, tá? Então, novamente, eu preciso de suporte para o bisturi. Eu peço sempre para o técnico fazer esse volume horizontal de 2 milímetros. E esse volume horizontal de 2 milímetros vai me dar um acabamento preciso para que eu possa fazer a incisão exatamente no formato que eu quero de Zenith. Andréia, você faz sempre cirurgia fechada? 99% dos meus casos. Ah, mas professora, mas o fulano, mas o ciclano. O que eu percebo? Esse estudo foi bem legal, esse é um estudo randomizado também, controlado, onde os USP, eu acho, se eu não me engano, pessoal de São Paulo, hoje fizeram o acompanhamento de 12 meses. 12 meses, porque qual é o problema da cirurgia fechada?
O problema da cirurgia fechada é, de fato, recidiva. Então, eu vou usar sempre o mocap como planejamento estético e vou fazer as incisões, ó, de acordo com o que eu coloquei lá na bisacrílica. Só um detalhe para vocês antes de falar aqui dessa discussão de literatura. O enceramento sobre a gengiva é aditivo 2 a 3 milímetros, 2 milímetros. Enceramento, a gente duplica esse enceramento, tá? Tanto no manual quanto no digital. Deixa ele guardado e reduz esse volume aqui. Pede pro técnico, eu quero o gengival e eu quero o estético. Você precisa ter os dois, ok? Porque você, depois da cirurgia, vai colocar esse aqui. Se for um periodonto espesso, além de colocar esse aqui, eu vou te mostrar, você vai colocar uma resina suportando essa gengiva. Então, vamos lá para a literatura. Aqui, ó, esse aqui tem pouco volume, tá vendo? Não faz... Aqui já tô te removendo o mocap, pós-incisão. Não faço uma incisão com esse tão precisa quanto eu faço com esse. Olha aqui, ó. Essa incisão foi feita com esse. Não tão espesso. Então, você percebe que é uma incisão, ó, que tá um pouquinho aqui, ó. Tá um pouquinho Parkinson, tá? Então, faça um volume exagerado para utilizar o mocap como guia cirúrgico. E esse trabalho aqui eu acho muito interessante. Resumindo ele, a conclusão foi que tanto a cirurgia fechada, que a gente chama de flapless, quanto a cirurgia aberta, tá? Que é open flap, né? Aberta, você rebate o retalho, produzem estabilidade clínica similar após 1 ano, tá? Então, talvez ela seja um approach interessante para tratamentos cirúrgicos, para tratamentos de aumento de coroa clínica. André, qual que é o problema da cirurgia fechada? Esse aqui que é o problema da cirurgia fechada, ó. Quando você tem muito osso horizontal e você precisa reduzir esse osso e tem um periodonto espesso, você pode vir a ter uma recidiva. Eu prefiro reoperar o paciente muitas vezes do que fazer cirurgia aberta. Lembrando que cirurgia aberta nós precisamos de pelo menos 4 meses de cicatrização, tá? Pelo menos 4 meses de cicatrização. Por quê? Porque quando a gente rebate o retalho, você tem uma chance dessa margem não ficar tão precisa na hora da cicatrização. Então, você, além de atrasar o seu tratamento, você não vai ter aquela precisão de zenith, pelo menos é o que eu percebo, ao longo da cicatrização. Por isso, gente, eu gosto realmente bastante de cirurgia fechada, tá bom? Então, lembrando, enceramento aditivo sobre gengiva, enceramento duplicado e enceramento com perfil de emergência correto. No digital fica mais fácil, porém, no analógico eu sempre acho que essa margem gengival fica mais precisa. Coloquei mocap, fiz a incisão, removo o mocap. Aí a gente considerou 1 milímetro, aqui 1,5 mais ou menos, de altura, baseado no planejamento feito pelo planejamento estético e aquela tomografia. A partir daí, então, nós vamos fazer cinzel, ultrassom, como você achar melhor, piezoelétrico, microcinzel de Fedi, oscilatório, para fazer a osteotomia que você viu lá na tomografia. Essa paciente tem um periodonto espesso, então o que a gente fez? Como é uma cirurgia fechada, como eu acabei de mostrar, nós ficamos com receio por causa do casamento dela, em 1 semana, nós ficamos com receio desse tecido descer. Então, toda vez que a gente vai fazer manipulação de tecido, seja com mocap, e aí a gente vai conversar com o técnico para ele fazer o perfil de emergência um pouco mais volumoso, nós vamos aqui utilizar essa resina, colocando tipo uma cobrinha mesmo, para segurar essa margem gengival. Então, essa ideia da resina, ela é interessante para cá, o paciente com periodonto tipo espesso. Vamos só relembrar aqui da faculdade? Maynard, classificação de Maynard e Wilson. Lembram disso? Periodonto 1, muito tecido gengival, muito osso.
Periodonto 2, pouco tecido, muito osso. Então isso aqui é o pior para você dividir retalho, por exemplo. Vai dividir um retalho, a chance de você fenestrar é gigante aqui. Periodonto tipo 3, muito tecido, pouco osso. O que isso aqui é? É o Denorex. Parece que é espesso, mas ele tem pouco osso. A gente só consegue ver isso na tomografia. Cuidado com o quê? Movimentos ortodônticos. Movimentos ortodônticos aqui, o cara vai com tudo e de repente faz uma baita recessão, porque ele tinha muito pouco pico ósseo. E periodonto tipo 4, que é o mais comum no consultório, né? Que é o periodonto pouco osso e pouco tecido. Tudo aqui retrai, tudo aqui é problemático. Esse não é o nosso melhor periodonto. Então, só lembrando aqui as definições de espaço biológico. Espaço biológico, então, é toda a parte que a gente compreende como epitélio juncional, epitélio oral e também a inserção conjuntiva. Na verdade, é o epitélio juncional, aqui o epitélio do sulco, inserção conjuntiva. O que a gente tem entre... eu falei epitélio oral, mas epitélio sulco. O que a gente tem nesse espaço compreendido? É uma média, tá? De 3 milímetros. Que média é essa? O epitélio juncional, que varia de 0,97 a 1,35, e a inserção conjuntiva média, que é 1,07. Qual que é o problema aqui? E o sulco, que é 0,69. Qual que é o problema aqui? Eu posso chegar com fio retrador, por exemplo, até o juncional, beleza? O que eu não posso é invadir a inserção conjuntiva. Se você invadiu a inserção conjuntiva, ferrou. Você vai ter uma questão aqui seríssima de inflamação, tá? Recorrente. Lembra que eu falei que o mocap como guia de incisão, ele tem que ser preciso? Olha lá como ele tem que ser preciso. Isso aqui é péssimo. Então, cuidado com uma barreira que não seja estável, que tem aqui, ó, aqui essa barreira tá ruim, porque ela não tem suporte no palato. É uma barreira com um enceramento fino, tá vendo? Que a gente não consegue aqui usar ele de suporte para o bisturi. Então, são detalhes que vão fazer diferença no na nossa inserção cirúrgica. Então, cuidado com o mocap. O mocap precisa ser preciso e ter volume para esse apoio do bisturi, ok? Uma vez, olha lá como fica ruim, ó, a margem. Você não consegue apoiar o bisturi, você acaba fazendo esses movimentos. Quem opera sabe que essa primeira incisão, ela tem que ser muito precisa. Uma vez que a gente fez essa incisão precisa, a cirurgia estética tá ganha. Se você fez essa primeira incisão muito craquelada, ou com pouca firmeza, ou com mocap com não tanta precisão, a gente vai fazer a segunda incisão. E a segunda incisão com tecido já frouxo, ela é sempre muito pior do que a primeira. Mas, uma vez que fizemos a primeira incisão, aparamos aqui e vamos remover o mocap, fazer agora a sondagem óssea. Fizemos a sondagem óssea, nós não temos mais 3 milímetros da margem gengival à crista óssea, agora a gente vai reduzir. E como eu falei, 99% dos casos eu vou reduzir de forma fechada, tá bom? Essa paciente do início do caso, uma vez que fizemos clareamento, toxina, cirurgia plástica gengival, provisórias em bisacrílica, colocamos, se você olhar aqui bem de pertinho, você vai ver que tem uma resina aqui, tipo um volumezinho realmente segurando a gengiva dela, para que a mucosa não venha descer. E aí ela casou, ó, com a bisacrílica, e foi pra lua de mel. Todo mundo fez ufa, caramba, André casou de bisacrílica. Casou, bem polida, bem colada, e era o que nós tínhamos com 15 dias, né, de fazer tratamentos. Ela saiu dessa situação de dor, de margem gengival, usou um regulador de função, aí Liz usou um regulador de função, chegou nessa situação para que a gente pudesse, em junho, fazer o casamento, né? Casa com resina e tal, e volta em julho para aí sim a gente montar no articulador, vendo a parte oclusal. Então,
lembrando, qual é a importância da margem gengival? Eu vou alterar a margem gengival? Se sim, essa guia de cirurgia de aumento de coroa clínica, nós vamos realizar 2 enceramentos. Um enceramento com volume de 2 milímetros na margem cervical e um enceramento para ser guia cirúrgico, certo? Esse enceramento com maior volume de margem gengival, esse é um enceramento que nós vamos utilizar o bisturi. O segundo enceramento, na verdade, com menor volume, para que a gente possa colar a bisacrílica, tá bom? Então, nós temos que comunicar com o técnico, margem gengival sempre. Eu vou alterar a margem gengival? Sim. Então, 2 enceramentos. O primeiro mocap deve ter 2 milímetros de volume na margem cervical para ser guia cirúrgico. O segundo, no volume ideal. Não vou modificar, então vamos pensar. Eu vou manipular Zenit? O que é manipular Zenit? Eu vou reduzir no gesso ou no digital, para que a gente possa transformar um Zenit em triangular, um Zenit em quadrado, ou não? Não vou reduzir nada do Zenit, o Zenit vai manter na posição. Então, a gente segue com o desenho estético do dente. Então, gente, quer ver um outro exemplo? Deixa eu só virar aqui para mim para a gente conversar sobre isso. Toda vez que você for planejar uma modificação estética do seu paciente, você tem que pensar. Número 1, os Zenits vão ser alterados? Se sim, nós precisamos fazer a modificação no gesso ou no digital, conversar com o técnico, aonde vai reduzir e aonde vai adicionar. Nesse caso especificamente, nós fazemos o mocap sobre fio. Eu falei isso na aula passada, tá? Semana passada. Vou mostrar um caso. Segundo, eu vou fazer cirurgia estética. Eu vou, então, pedir um enceramento com volume gengival, com volume cervical. E esse volume vai seguir de guia cirúrgico no bisturi. Terceiro ponto, não vai ter alteração de Zenit. 0 alteração de Zenit. Segue, então, a moldagem sem fio para que ele possa, de fato, fazer o enceramento. Então, esse é um outro caso da residência também, ó. Não sei o ano, acho que 2017 esse caso, vou observar. Onde a paciente tinha um desnível de lábio, na verdade, bem grande, tá vendo? Um desnível de lábio bem grande e ela tinha resinas nesses laterais. Deixa eu só virar a câmera aqui. Ela tinha as resinas nesses laterais e ela, na verdade, não tinha tanta queixa de sorriso, não. Eu que, conversando na época com ela, falei, olha, dá pra gente melhorar bastante coisa. Então, vamos trabalhar essa margem gengival sua, remover essa resina e fazer aí um nivelamento, ó, dos Zenits. Então, toda vez, gente, que a gente pode melhorar os Zenits do paciente, é interessante, tá? Porque o técnico, na verdade, ele não vai conseguir trabalhar essa altura gengival sem a nossa orientação. Então, é bem interessante a gente trabalhar isso junto com o técnico. Eu costumo dizer que a cerâmica, eles são os artistas, mas a margem gengival depende da gente. E aí, o caso dela, ó, se você for observar, tem um volume de enceramento sobre a gengiva, ela inicial, ela já para a residência. Tem um canino que está maior, a gente vai aumentar o outro canino, mas eu queria que você visse também agora a questão do lábio. Repara como esse lábio aqui tá bem diferente desse lábio aqui. E o que a gente fez, gente? Preenchimento, botox? Não. A gente fez exercício de fisioterapia, ó. Ela segurou o lado que subia mais e forçou esse outro lado. Eu pedia para ela fazer esse exercício 15 vezes, 3 séries de 15 vezes, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Uma vez que fizemos esse exercício, nós modificamos agora a postura do lábio e nessa modificação de postura de lábio, a gente tem esse resultado
ideal aqui, tá? Para que a gente possa seguir agora com preparo, cirurgia e tudo mais. O que eu quero te mostrar aqui nesse caso? Esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui de black space é um problema também para a gente preparar. Então aqui eu vou ter que modificar o eixo de inserção. Esse eixo de inserção vai ter que ser inciso cervical ou muito 45 graus com esse condicionamento gengival. Então olha lá, ó, o zênite aqui um pouco mais quadrado, tá? Ó, o zênite aqui um pouco mais quadrado. Esse zênite aqui também, ó, sobre a gengiva, mas ele não, os centrais sem modificação de zênite. Ó, aqui sobre a margem gengival pra gente fazer a cirurgia. Visto na tomografia que tinha dente aqui embaixo. E esse zênite aqui tá até um pouco mais para mesial. Então, nota, você precisa ter certeza que o zênite está onde você quer. Vai ficar mais para mesial mesmo? Então, faz incisão. Não ficou legal. O técnico não fez o volume ideal. Acrescenta a resina aqui. E a partir do zênite ideal, você faz sim a cirurgia. Se precisar acrescentar um tipo de resina, o bom é que a bisacrílica aceita acréscimo em resina fotopolimerizável. Beleza? Vamos então fazer a cirurgia. Feita a cirurgia, nós temos diferentes substratos e eixos de inserção para pensar. Lembrem-se que, idealmente, a peça tem que vir por palatina para haver um condicionamento, tá bom? Ó, fizemos lá o mesmo passo a passo, cirurgia via mocap, removeu o mocap, sondagem antes da osteotomia, após a osteotomia com tuneliza, afasta com tunelizador e utiliza um microcinzel, tá bom? E aí nós partimos aqui para esse microcinzel. O que a gente vai fazer? Mesma ideia. Poxa, receio da gengiva descer, o zênite está tão bonitinho. Então vamos adicionar adesivo e colocar aí a resina em posição. Uma vez que realizamos a cirurgia, vamos agora partir para os preparos. Entre um módulo e outro, ela ficou 2 meses e meio para condicionamento de tecido. Por isso eu gosto mais das cirurgias fechadas. Cor, lembrem-se de cor, tirar foto da cor antes das preparações. E aí já é aula de preparo, eu não vou falar muito sobre isso hoje, não vem a ocasião. Mas eu queria mostrar isso aqui, ó, condicionamento de papila. Condicionamento de papila é interessante e tem relação com o eixo de inserção. Então, aqui, que eu tinha um diastema maior, eixo vertical. Aqui, eixo 45. Para que o técnico venha por palatina, fazendo aí a cerâmica por palatina para condicionar essa papila que não existe, né? Então, na época, a gente trabalhando bastante com refratário e moldando. Eu ainda gosto muito de refratário. Aí o Léo é um artista, né? É que vocês estão vendo via tela de celular, mas a via tela do meu computador fica bem mais interessante. Caso dela sendo finalizado. E olha que interessante, ela tinha um desnível muito grande de linha média, mas nós optamos por manter esse pequeno desnível para que ficasse harmônico, né? Então a gente melhorou. Mas, se você traçar uma reta, você vai ver que ainda tem um pequeno desnível, tá bom? Vamos lá. Fala, Vini. Lábio dela em posicionamento. O lábio dela em posicionamento horizontal tá caindo um pouco mais para a direita. E a gente conseguiu realizar esse condicionamento de lábio para que a gente possa seguir aí com o nosso trabalho de preparo e adaptação. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Essa parte de preparo.
porque não é tema de hoje. Deixa eu só virar a tela aqui pra mim, gente, pra eu limpar um pouquinho a tela pra vocês. E a gente vai seguir. Então, vamos só fazer uma revisão aqui. Pega um papelzinho pra limpar a tela. Então, vamos só fazer uma revisão aqui, gente, do que a gente falou até agora. Primeiro, eu preciso decidir se eu vou realizar o aumento de coroa clínica dentro do... Se eu vou decidir realizar um aumento de coroa clínica dentro do nosso planejamento estético. Se sim, observar lábio e posicionamento desse lábio. Se não vou realizar esse aumento de coroa clínica estético. Ah, então tá bom. Então segue o encerramento, mas eu preciso saber se nós vamos alterar margem, formato de Zenith ou não, tá? Porque alterar formato de Zenith é algo interessante para pequenas modificações. Vou mostrar para vocês. Eu não quero ficar falando de preparo hoje, mas é interessante dentro da ideia de preparo. Outra questão super interessante e importante para a gente falar aqui na aula de hoje, que é o tema junção cemento-esmalte. Se eu tenho gengiva recobrindo a JCE, eu posso fazer um aumento de coroa clínico preservando a parte de exposição de raiz. Se eu não tenho, eu tenho que conversar com o paciente e saber o que ele acha realmente disso, de expor raiz ou não. Deixa eu virar aqui, eu acho que melhorou a tela. Ah, melhorou. Então, ó, nota aqui pós-cicatrização, olha como a cirurgia fechada fica bem legal. Inclinação dos incisivos, black space, contorno cervical, são todas observações antes dos preparos. Nós vamos falar desses preparos, tá? Fiquem tranquilos, eu não vou falar disso hoje, mas eu quero mostrar um caso para vocês. Aqui, ó, como eu falei, aqui o eixo de inserção 45 graus, mas ainda assim, ó, ele não vai até a palatina, tá? Ele melhora esse condicionamento aqui, mas ele não vai até a palatina. Quando eu tenho um black space considerável, como era aqui, o ideal era que ele fosse até a palatina. Gente, outra coisa, se esse black space não é tão grande, não tenha medo de cimentar assim. Por quê? O que pode ser isso? A pressão do mocap, tá? Se depois da cirurgia você viu que ele tá em posição, na hora da prova ficou esse pequeno black space, cimenta que o mocap pode estar pressionando aí a margem gengival. Então, imediatamente a cimentação e olha lá, ó, 2 anos depois, então era 2016 mesmo. 2 anos depois, o espaço fechou. E o caso dela, 2016, quando ela chegou, o rosto dela, 2019. Nota como o lábio modificou, nota como ela modificou, né? Foi um caso bem interessante. Então, aqui não foi realizado nem preenchimento, nem botox, tá? Agora sim, a gente pode fazer um preenchimento de lábio, enfim, cuidar aí do rosto dela. Outra dica importante é o mocap. A gente falou de mocap como guia cirúrgico, mas o mocap também pode ser um teste oclusal. Lembrando aqui, ó, o mocap pode ser um teste oclusal desde que montado adequadamente no articulador, feito jig e pua, compensado o pino, não é assunto de hoje também, só para dar uma água na boca aqui para vocês. Eu vou falar disso nos próximos temas, mas ele pode ser um teste, e eu coloquei aqui nessa coluna minha, na revista clínica, ó, esse caso 2016, 2019, de bisacrílica 2021. Nós vamos preparar esses dentes agora, por questões financeiras, tempo, trabalho. A paciente foi fazendo por sextante e tá finalizando o último sextante agora, cimentamos agora. Então, nota como é interessante a gente saber trabalhar com uma adesão eficaz. Um outro caso que eu quero mostrar para vocês, também mesma ideia da margem gengival, mas como ela não mostrava o sorriso, isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós olhamos assim, não tem muita mudança de margem gengival. Só que vocês repararam que quando o paciente faz a reabilitação, ele começa a sorrir mais, então ele não mostra nada. De repente ele começa, e aí expõe mais a margem gengival. Então cuidado
com essa ideia da exposição de margem gengival na primeira foto da primeira consulta. Como essa paciente, na primeira foto, não expõe nada, tá tranquilo, tem que aumentar só a incisal. E não foi bem o que aconteceu. Deixa eu chegar no caso dela, final dela, para você ver o que aconteceu depois, quando ela fez a reabilitação. Olha lá, olha a felicidade. Então, cuidado com a margem gengival. Deixa eu voltar de novo no caso dela, que foi todo feito digital. E queria que vocês listassem os defeitos aqui, ó. Nós fizemos esse mockup, o que aconteceu? Fizemos ele fino, sem nos preocuparmos com a margem gengival, por essa foto. Não expõe nada, não tem uma discrepância assim tão absurda. Quando eu desenho, os meus alunos da mentoria sabem que eu amo fazer esses desenhos, porque à medida que eu faço esse desenho do tamanho do incisivo que eu quero ter, eu percebo se está ou não aquém da margem gengival. Então aqui eu olho, ó, eu tenho uma sobremordida exagerada, não dá para fazer isso sem alterar a dimensão. E aqui a margem gengival, vou ter que decidir se eu vou seguir essa mais alta e aumentar essa, ou se eu vou recobrir essa, ou se eu vou deixar discrepante. Por isso que é importante você desenhar o seu dente. Caramba, não é um desenho de venda, é um desenho de trabalho. Aqui eu tenho 3 decisões a tomar. Ou eu deixo a margem cervical diferente, ou eu faço um recobrimento nessa, ou eu aumento essa. Então são 3 caminhos que uma simples foto com desenho passa a comunicar com a gente. E aí nós decidimos não alterar a margem gengival e veio esse mockup sobre a cerâmica. Eu fiz um mockup aditivo e aqui o jogo dos 7 erros, né? Vamos listar os defeitos ou vamos desenhar os defeitos. Como é que a gente vai desenhar os defeitos? Assim, ó, eu desenho o central que eu gosto e eu rebato esse desenho no outro. E o que a gente vê aqui? Zênite triangular e esse zênite aqui fora da posição, esse volume de resina fora da posição. Então aqui a gente tem que remover e aqui seguir esse desenho, tá bom? Novamente, ó, ele impresso, se eu tô na dúvida, pô, ficou feio pra caramba, eu tô na dúvida se adaptou ou não, o que eu faço? Eu meço, eu listei o desenho não tá legal, tá diferente do que ele me mandou. Eu meço no modelo impresso e meço na boca. Se tiver o mesmo tamanho, é porque não foi falha na transferência. Se tiver o mesmo tamanho, a falha foi ou no posicionamento, ou no volume de resina. Alguma coisa aconteceu, mas não foi uma falha efetiva na transferência de tamanho de desenho, tá? A transferência tá certa. Então, colocamos o mockup, medimos. O que eu fiz aqui? A paciente não queria remover as cerâmicas antes, a gente estava com outra agenda com técnico, isso também acontece muito quando você faz agendamento com técnico, né? O caso tá lá e a gente tem que realizar. Medimos, eu fiz a osteotomia onde eu queria e expus aqui, nesse caso dela, a margem, tá? Propositalmente. Aí nós silanizamos as peças de cerâmica e adicionamos resina sobre a cerâmica, porque ela não queria remover a cerâmica e provisionalizar, ela queria ficar com a cerâmica e a partir da cerâmica já trocar para preparar. Então, nós colocamos os zênites mais quadradinhos, tá vendo? Aqui fenestrou um pouco o tecido, a vida real, e fizemos uma sutura aí com Vicryl, né? Fizemos o primer, um universal, né? Um autocondicionante universal no tecido, no tecido dental e aplicamos resina, como você vê. Então, silanizar, asperizar, silanizar, universal, preparar da superfície e resina para suporte da margem gengival. Suporte da margem gengival ok, zênites controlados, mensuração ok, esse é o tamanho do desenho que a gente fez, tá tudo certo. Vamos agora acompanhar. Não tá muito bonita a cicatrização, depois de 7 dias, vamos reparar essas resinas, 10 dias a gente começa a ter uma melhora, e aí quando de fato cicatrizou, nós fomos partir para os preparos. O que eu quero mostrar para vocês em observação nesse slide é o seguinte:
O que eu tenho que prestar atenção quando eu vou preparar uma boca inteira, um M-arco inteiro? 4 pontos muito importantes, né? Que pontos importantes são esses? Que pontos importantes são esses? O que essa foto palatina me diz? Qual é a extensão palatina do nosso preparo? Então, extensão, bati um carbono e, vamos lá, cor do substrato, margem gengival, extensão palatina, registros oclusais. Isso é bem importante no nosso checklist antes de preparar. Então, lembrem-se de tomar cor do substrato, até onde vai na palatina. Então, a extensão da palatina tem relação com o eixo de inserção. E registrar bem aqui, ó. Registrar os posteriores antes de sair preparando todo mundo, senão o técnico depois se perde. Olha o detalhe, ó. O zenith ficou um pouco diferente, imediatamente a cimentação, tá? Por isso, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. De acordo com essa cicatrização, ó, a gente não tava com um desenho tão preciso. Então, tudo aqui foi escaneado. Eu percebo também que ainda tem uma limitação do fluxo digital em relação a esses pequenos detalhes de zenith, margem. E aí o caso dela é finalizado. Particularmente, eu acho as margens gengivais muito alteradas, mas a paciente ficou bem feliz. A queixa dela realmente era cor e formato, e ela tá bem satisfeita aí com a nova cor. Agora ela tem que ir pro de baixo. Eu fiz o projeto pro de baixo, mas ela não quis colocar o projeto de baixo ainda, porque ela ficou muito feliz com o de cima. Vamos aguardar, né, aqui o projeto dela inferior. Gente, dente tá branco, mas posso dizer a verdade? Eu botei mó pilha pra ela colocar o dente branco. Sabe por quê? Ela falou assim pra mim: doutora, posso te falar a verdade? Eu fiz esse meu dente aqui, mas eles queriam que eu botasse amarelo, mas eu não queria amarelo. Eu olhei pra ela e falei: tem quantos anos? 70 anos. Eu falei: é seu dente. Ela: doutora, é o último dente que eu vou fazer na minha vida. Bota branco. Seja feliz com o seu dente branco. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente, dentro dos nossos padrões estéticos, que é uma coisa mais suave, mas ela tá tão feliz com o dente dela. Então, a margem gengival é nossa responsabilidade. Não tem inflamação. É PO aqui, ó, de 1 ano. Olha o tecido, todo ele já bem cicatrizado. Retratou o canal que era necessário. Sobre a mordida, ok, tá no máximo, né? Não podia estar um pouco maior. Mas o dente tá realmente branco, mas sinceramente eu achei que super combinou com ela tá super feliz. Gente, um último caso que não tem relação com aumento de coroa, mas é um caso de plástica gengival. Aqui, na verdade, a JCE não diz muita coisa pra gente, porque é um caso de recobrimento. E dentro do caso de recobrimento, a gente vai fazer reparação com resina e recobrimento radicular antes aí de reabilitar. A gente também utilizou alinhadores estéticos, né, para gerar o canino e ter melhor inserção das peças, pequenos movimentos que fazem bastante diferença nos preparos. Melhoramos os inferiores, caso dele inicial, mocap motivacional, que é o tal do mocap que você só coloca e depois a gente vê e depois você com muito volume, né? O motivacional tem muito volume, não é a realidade que você vai ter. E o mocap pós-alinhadores e enxerto. Então, caso enxertado, estabilidade do enxerto após 8 meses. E caso dele aí, após 8 meses, a gente começou as preparações, tá bom? Não é um caso de aumento de coroa clínica, é um caso de enxerto, mas é como eu queria te mostrar diferentes casos dentro da realidade clínica da reabilitação. Então, gente, só pra gente fechar a live de hoje, eu prometi lives de 50 minutos, 1 hora máximo. A gente falou hoje sobre junção cemento-esmalte e planejamento de aumento de coroa clínica. A utilização dos alinhadores também facilitando o eixo de inserção, que eu tenho batido nisso na última semana e nessa. Para pequenos giros, pequenos movimentos anteriores, melhorando o guia, melhorando o eixo de inserção e realizar realmente o mocap como guia cirúrgico para que a gente possa reabilitar o nosso paciente, tá?
Então, o checklist, só para vocês se lembrarem de como é feito o enceramento. Checklist da margem gengival. Vai ser realizada a cirurgia de aumento de coroa clínica? Sim. Então, 2 enceramentos. No digital é mais fácil, porque ele só reduz o volume. Não vai ser realizado, então eu vou manipular Zenith. E aí, mocap pode seguir com o desenho original ou não do dente. Então, gente, é isso. Espero ter ajudado vocês. Se você não lê ainda Arquivo Indaicon, faça isso. Baixe o programa, leia o Arquivo Indaicon para a gente conseguir planejar as cirurgias periodontais prévias à reabilitação, que são fundamentais para o bom resultado do caso. Beijo grande para vocês. Até amanhã. E lembre-se, segunda-feira, live 12h50. Tchau, tchau.